O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos ouvindo o terceiro anúncio da paixão. Jesus, pela terceira vez, ele está falando aos discípulos, aos apóstolos, que ele vai sofrer, que ele será perseguido, que ele será maltratado, que ele será caluniado, que ele será morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscitar. Porém, não obstante este seja já o terceiro anúncio de nosso Senhor, isso não entra na cabeça e no coração dos discípulos, dos apóstolos. Isto é, eles estão tão distantes de nosso Senhor, que não obstante o melhor pregador, o melhor pedagogo, eles não aprendem, eles não apreendem, isto é, eles são informados por aquela palavra, eles recebem a informação, mas não recebem a formação. Eles são informados, mas aquilo, como não cai em suas almas, como não fecunda os seus corações, aquilo passa e eles já se esquecem. De modo que, imagine, já é o terceiro anúncio da paixão, e o que é que a mãe dos filhos de Zebedeu, mandada pelos filhos, sim, nosso Senhor sabia, é tanto que chegou a mãe, meio lacrimosa, piedosa, se ajoelhando e pedindo. Jesus já passa da conversa com ela para os filhos. Pode ver, ouçamos aqui. Diz então que a mãe dos filhos de Zebedeu, João estava lá, tá? João, o discípulo predileto. A mãe dos filhos de Zebedeu
aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Oh, que prece piedosa! Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda, isto é, que eles tenham um cargo muito importante, que eles sejam grandes neste mundo, que eles sejam servidos por outros. Embora Jesus estivesse falando de paixão, de sofrimento, de serviço, Jesus então respondeu-lhes, isto é, Jesus agora já vira a conversa para os 2, são eles 2 que empurraram a mãe, que não tinha ouvido toda a história, mas que também tinha um coração semelhante ao deles. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso vós podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles responderam, a mãe já saiu da história, e eles responderam: podemos, achando que beber o cálice era assim, galgar, degraus, era crescer na escala. Tomar o cálice era o cálice do sofrimento. Muito bem, diz Jesus: vocês vão beber o cálice, não se preocupem, vocês vão beber o cálice, mas sentar-se à direita ou à esquerda não depende de mim, depende do Pai. Isto é, Jesus deu uma rasteira neles, trouxe, vocês querem o cálice? Queremos, muito bem, mas o que vocês pediram não depende de mim, mas não se preocupe, do cálice vocês vão beber, todos nós beberemos, do cálice vocês beberão. Meus irmãos, então voltemos aqui. É interessante que nós estamos falando do melhor pregador, do Filho de Deus encarnado, pregando a palavra, pregando-se a si mesmo. Então, sem sombra de dúvidas, nunca caminhou sobre a terra um melhor pregador do que Jesus. Não há na história dos pregadores cristãos um melhor Crisóstomo, que São João Crisóstomo era tido como um grande pregador. Pois bem, a Jesus Cristo nenhum se equipara. E não obstante isso, este maravilhoso pregador, este maravilhoso pedagogo, este maravilhoso mestre, ou melhor, este divino pregador, este divino pedagogo, este divino mestre, o coração, as mentes dos discípulos não conseguiam acolher este ensinamento, não por culpa, é óbvio, do pregador. Se vocês voltarem um pouquinho, quando Jesus faz o primeiro anúncio da paixão, lá em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 21, Mateus 16, 21, quando Jesus começa a dizer que ele vai sofrer muito, que ele vai ser perseguido, maltratado, o que é que Pedro diz? Senhor, que isso não te aconteça. Diz que ele chama Jesus para o lado e o repreende. Senhor, que isso não te aconteça. E Jesus diz o quê? Afasta-te, Satanás. Tu pensas como os homens, tu pensas como o mundo e não como Deus. Meus irmãos, quando os nossos corações nutrem pensamentos mundanos, quando os nossos corações são guiados pelas nossas paixões, infelizmente, a palavra de Deus não surte efeito na nossa alma. Estão os vossos corações, estão os vossos pensamentos tão distante dos meus pensamentos como o céu da terra. Então, quando nós estamos com o coração mundano, com a mente mundana, com a alma mundana, não obstante ouçamos a palavra de Deus frequentemente, às vezes até cotidianamente, e às vezes até várias vezes ao dia, aquela palavra não consegue mudar o nosso coração. Imagine, meus santos, isso de alguma maneira se aplica a nós. Quantas vezes nós percebemos em nós pensamentos contrários ao de nosso Senhor?
quantas vezes nós também não nos percebemos com moções diferentes daquela de nosso Senhor? Quantas vezes nós também nos revoltamos com a paixão de nosso Senhor? Sim, não necessariamente com a paixão de nosso Senhor em nosso Senhor, mas da paixão de nosso Senhor em nós. Quando somos visitados pela cruz, e entendamos aqui cruz, um pequeno sofrimento, ou um grande sofrimento, uma humilhação, uma doença, uma dificuldade, quando somos contrariados, esses eventos que de alguma maneira nos desgostam e nos desgastam, quando isso acontece, qual é a nossa atitude? Decaímos na espiritualidade. Qual é a nossa atitude? Começamos a desconfiar do amor de nosso Senhor, como se Ele tivesse prometido algo diferente a nós neste mundo. O Senhor não nos prometeu uma redoma de vidro neste mundo e que nada nos aconteceria. Ele disse que nós teríamos provações, Ele disse que nós passaríamos por tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Ele disse que o que fizeram a Ele, o Mestre, fariam a nós, os discípulos, porque se a isso fizeram ao galho verde, o que não farão aos secos. Então, se a Ele coube perseguição, maldições, flagelos, sofrimentos, a nós caberá também. Mas se a Ele coube a ressurreição, a nós caberá também. Haverá também um terceiro dia para nós. Mas, assim como os apóstolos, quando ouvimos falar de sofrimento, sentimos-nos tão impactados que nos esquecemos da ressurreição. Porque em todos os anúncios da paixão, Jesus fala: mas ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitará. Ele será perseguido, maltratado, flagelado, caluniado, será morto, crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas os apóstolos ficam tão impactados com o sofrimento, com a crucifixão, que eles não se abrem à profunda compreensão do mas ao terceiro dia ressuscitará. Assim somos nós também, infelizmente. Ficamos tão impactados com os sofrimentos da vida presente que nos esquecemos da glória futura e colocamos até em risco a glória futura, porque quando o sofrimento vem, desanimamos na virtude, esfriamos na oração e sentimos-nos mais atraídos ao mundo e ao pecado, colocando em risco a nossa salvação. Então quer dizer, nós não podemos perder o foco, isto é, o Senhor fala a respeito da sua paixão, mas Ele diz que ao terceiro dia Ele ressuscitará, e isso também é uma promessa para nós, porque se a cabeça da igreja ressuscita, ressuscita também o corpo da igreja, os membros da igreja, que somos nós. Então precisamos olhar a paixão não como se só ela existisse, mas sabendo que por meio da paixão chegaremos à ressurreição. Que assim como Jesus passou pela paixão e ressuscitou, nós, passando pela paixão, unidos a Jesus, ressuscitaremos. Nós também diremos: ó morte, onde está a tua vitória? Mas qual é o problema? Que nós, embora, mais ou menos, nós, embora creiamos na ressurreição, nós não queremos passar pela paixão. Isto é, porque se eu perguntar aqui a vocês, se vocês creem na ressurreição, eu acredito que vocês responderão afirmativamente: sim, padre, eu creio. Mas e se eu perguntar de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais incômoda, de uma maneira mais clara: mas você crê que você chegará à ressurreição passando pela paixão? Aí o sim já não será mais tão espontâneo assim e feliz,
será um sim meio xoxo. Eu sei. Mas este é o caminho do nosso divino Salvador, do nosso divino Mestre. E nós somos discípulos dele. E só há salvação renunciando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que retire de nós esta inimizade com a cruz, que Ele retire de nós esse encantamento com o mundo, que Ele retire de nós esta moção, estes movimentos mundanos que existem em nós e que pensam poder conciliar a salvação eterna com a satisfação de todos os prazeres neste mundo, a salvação eterna com a realização de todas as minhas vontades neste mundo, porque é isso que nós vemos no coração dos apóstolos, isto é, eles queriam seguir Jesus, eles já estavam com nosso Senhor já há algum tempo. Jesus já havia falado a respeito da paixão, e eles achavam que podiam conciliar uma coisa e outra. Eles achavam que podiam, não obstante, nutrindo desejos próprios no coração, seguir Jesus e fazer a sua vontade. Nós, neste domingo, nós ouvimos uma leitura da carta de São Paulo aos Filipenses, que eu acredito que nos ajude muito na reflexão hoje desta mesma leitura. Filipenses capítulo 3, versículo 18, São Paulo diz assim: porque há muitos por aí, de quem repetidas vezes vos tenho falado, e agora digo chorando, de que eles se comportam como inimigos da cruz. Meus irmãos, se o Evangelho, se a paixão de nosso Senhor foi tão difícil de ser acolhida pelos apóstolos, e é tão difícil de ser acolhida por nós, é porque existe no nosso coração uma idolatria ao mundo, consequentemente uma inimizade com a cruz. Porque é claro, quem quer ter todos os seus desejos satisfeitos, e quem quer provar todos os prazeres que o mundo pode oferecer, nutre no seu coração, mesmo que sejam prazeres lícitos, tá? Mesmo sendo prazeres lícitos e sonhos lícitos, mas quem quer se realizar plenamente neste mundo, é um inimigo da cruz, mesmo que não tenha formulado expressamente esse pensamento, porque só pode ser amigo da cruz, de Jesus Cristo crucificado, quem está disposto a renunciar ao mundo. E quando se fala aqui renunciar ao mundo, não é apenas renunciar o que é pecado. Quando nosso Senhor diz: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga, Ele não está dizendo: quem quiser me seguir, renuncie às coisas erradas. Não, porque os mártires renunciaram à própria vida, e eu acho que não existia nada de mal com a vida deles, mas eles amaram tanto a Deus ao desprezo de si mesmos. Não é aquilo que Santo Agostinho diz, que existem duas cidades, a cidade de Deus e a cidade dos homens. Em uma moram aqueles que amam tanto a Deus ao desprezo de si mesmos, noutra moram aqueles que amam tanto a si mesmos ao desprezo de Deus. Aquela frase de São Paulo que eu acho belíssima: a minha vida não é preciosa aos meus olhos. Creio em Deus Pai. Quando eu leio, eu temo e tremo. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. Quem pode dizer isso? Quem pode dizer com toda a verdade e coerência? Eu não me importo comigo, eu só me importo com a glória de Deus. Meus santos, precisamos pedir o Espírito Santo, porque sabemos que nós queremos conciliar o inconciliável. Nós queremos a glória de Deus, mas queremos um pouquinho de glória para nós também. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas pelo menos aquelas vontades que não são pecaminosas, queremos também. E nosso Senhor quer que nós tenhamos um coração indiviso, um coração
somente dele, movido simplesmente pela graça, movido simplesmente pelo Espírito Santo, porque só assim poderemos ser amigos da cruz e do crucificado que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Mas continua, para terminar, continua aqui São Paulo na carta aos Filipenses, agora no versículo 19, Filipenses, capítulo 3, versículo 18, os inimigos da cruz, versículo 19. Estes, os inimigos da cruz, vamos ver quem são os inimigos da cruz. São aqueles cujo destino é a perdição, cujo Deus é o estômago, isto é, os prazeres. Estômago aqui representa todo o prazer. Então, o Deus dos inimigos da cruz é aquele que proporciona prazer. Então, eu só busco aquilo, eu fujo da dor, busco o prazer. Eu fujo do que é custoso e procuro o que é fácil. Eu fujo do que é exigente e procuro somente o que é agradável. Pois bem, esses são inimigos da cruz. Então é claro que uma pessoa assim não quer nem saber de penitência na quaresma, né? E quando faz, para alívio da consciência, procura uma bem pequenininha, bem simplesinha. Eu estava conversando com uma pessoa que não é cristã, não é nem cristã, e essa pessoa perguntou assim: vocês vão começar agora um tempo, ele também não é brasileiro, então os termos, ele não está acostumado, ele disse assim: vocês vão começar agora um tempo, eu disse, da quaresma. E aquilo que vocês fazem durante a quaresma? Eu falei, né, fiz uma pequena catequese, né, oração, jejum, penitência. E aí falei do jejum da quarta-feira e de outras penitências que podemos fazer. Aí ele perguntou assim: mas quais penitências? Aí eu disse: a gente escolhe. Aí ele disse com um sorrisinho maroto: então escolhe uma pequenininha, né? Já que você pode escolher, escolhe uma xoxinha, uma penitenciazinha. A mentalidade de quem não aprendeu a amar Cristo crucificado é procurar o que é mais fácil, o que é menos custoso, menos exigente, porque o meu Deus é o ventre, o meu Deus é o estômago, o meu Deus é o prazer. Meus irmãos, quem é o nosso Deus? Quais são as paixões que nos movem? Por quem nós somos movidos? Dependendo, se formos movidos pelo mundo, pelos prazeres, pela concupiscência dos olhos, pela concupiscência da carne, pela soberba da vida, se formos movidos por isso, nós sempre estaremos fechados à palavra de Deus, ao anúncio de Deus. Por mais que nós sejamos de missa diária, por mais que nós saibamos intelectualmente o Evangelho, mas sempre estaremos fechados à graça de Deus. Mas se formos movidos pelo Espírito Santo, sempre seremos abertos e dóceis à vontade de Deus. Peçamos, meus santos, hoje é quarta-feira, então é um dia em que de alguma maneira nós sempre voltamos os olhos para São José, tão dócil, tão obediente à vontade de Deus, à moção do Espírito. Peçamos por intercessão de São José que nós sejamos semelhantes, dóceis, obedientes, maleáveis na mão de Deus, para que nós nos deixemos mover pela vontade de Deus, mesmo quando ela for tão diferente da nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.